Cuba. Só o nome já evoca imagens de praias ensolaradas, carros antigos americanos e os ritmos contagiantes da salsa. É um país de beleza inegável, com uma cultura vibrante que cativa visitantes há gerações. No entanto, por trás dessa fachada sedutora, encontra-se uma realidade complexa e muitas vezes contraditória. A história de Cuba é marcada por revolução, resiliência e uma luta constante. A nação insular há muito enfrenta os legados do seu passado, o peso das pressões internacionais e as aspirações do seu povo. É um lugar onde triunfos e tribulações se entrelaçam, criando um paradoxo fascinante que continua a intrigar e desafiar observadores. Para realmente entender Cuba, é preciso ir além da superfície e confrontar a tapeçaria intrincada de sua história, política e estrutura social. Cuba possui uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo, um testemunho do seu compromisso com a educação. Desde a Revolução, a educação é gratuita e acessível a todos os cubanos, resultando em uma população altamente alfabetizada. Essa ênfase na educação é motivo de orgulho nacional e empoderou gerações de cubanos. Contudo, essa conquista notável contrasta fortemente com as dificuldades econômicas do país. A economia cubana tem sido assolada pela ineficiência, baixa produtividade e falta de acesso aos mercados globais. O cubano médio ganha um salário baixo e muitos lutam para sobreviver, apesar da sua educação. Essa disparidade entre o nível de escolaridade e as oportunidades econômicas é um aspecto intrigante da sociedade cubana. Levanta questões sobre o verdadeiro valor da educação num sistema que muitas vezes não recompensa os seus cidadãos com segurança econômica. Cuba opera com um sistema duplo de moeda único e muitas vezes confuso. O peso cubano, COP, é a moeda usada pela maioria dos cubanos para transações diárias. No entanto, também existe o peso conversível cubano, CUC, que está indexado ao dólar americano e é usado principalmente por turistas e na indústria do turismo. Este sistema cria uma divisão econômica significativa, com aqueles que têm acesso ao CUC a desfrutar de um nível de vida muito mais elevado. Também leva a distorções na economia e desencoraja o investimento estrangeiro. A internet continua a ser um bem escasso e caro para a maioria dos cubanos. O acesso limitado à informação e aos recursos online prejudica o crescimento econômico e limita as oportunidades dos cubanos se conectarem com o mundo exterior. O governo cubano anunciou planos para unificar o sistema monetário, mas continua a ser uma tarefa complexa e desafiadora. O resultado desta reforma terá provavelmente implicações significativas para a economia cubana e para a vida dos seus cidadãos. Nenhuma discussão sobre Cuba pode ser completa sem reconhecer a marca indelével deixada por Fidel Castro e Che Guevara. Essas duas figuras revolucionárias desempenharam papéis cruciais na formação do destino de Cuba e continuam a lançar longas sombras sobre a nação insular. Fidel Castro, o líder carismático da Revolução Cubana, governou Cuba por quase 5 décadas. As suas políticas socialistas e o desafio aos Estados Unidos tornaram-no um ícone global, admirado por uns e criticado por outros. Che Guevara, um médico argentino, tornou-se camarada de armas de Castro e uma figura-chave na Revolução. A sua imagem, estampada em camisetas e murais em todo o mundo, tornou-se um símbolo de rebelião e anti-imperialismo. Os legados de Castro e Guevara são complexos e multifacetados. São creditados por melhorar os cuidados de saúde e a educação em Cuba, mas também criticados pelo seu governo autoritário e violações dos direitos humanos. A sua influência na sociedade cubana permanece palpável hoje, enquanto o país enfrenta os desafios da reforma econômica e da transição política. Seção 5. Uma história forjada em fogos internacionais. A história de Cuba foi profundamente moldada pelas suas relações com outras nações, particularmente os Estados Unidos, a Espanha e a União Soviética.
O colonialismo espanhol deixou um legado duradouro na cultura, língua e arquitetura cubanas. A proximidade do país com os Estados Unidos tornou-o um prémio estratégico ao longo da história, levando a intervenções, ocupações e tensões duradouras. A aliança da União Soviética com Cuba durante a Guerra Fria forneceu apoio econômico e militar, mas também arrastou a ilha para a luta ideológica global. O colapso da União Soviética teve um impacto devastador na economia cubana, levando ao período especial, uma época de grave escassez e dificuldades econômicas. Cuba teve que navegar por um cenário geopolítico complexo, buscando novos aliados e parceiros econômicos, mantendo ao mesmo tempo a sua independência e princípios socialistas. A história do país serve como um lembrete da profunda influência que as relações internacionais podem ter no destino das nações, particularmente aquelas de menor dimensão e importância estratégica. Seção 6. Vida sob embargo. Uma nação estrangulada. Por mais de 6 décadas, Cuba viveu sob um embargo econômico, comercial e financeiro abrangente imposto pelos Estados Unidos. O embargo, implementado em 1962, teve um efeito devastador na economia cubana, limitando o seu acesso a bens essenciais, serviços e investimento estrangeiro. O governo cubano argumenta que o embargo é um ato de guerra econômica que causou imenso sofrimento ao povo cubano. Os Estados Unidos sustentam que o embargo é uma ferramenta para pressionar o governo cubano a melhorar o seu histórico de direitos humanos e fazer a transição para a democracia. O embargo tornou-se um grande obstáculo à melhoria das relações entre os dois países. Enquanto o governo Obama tomou medidas para aliviar algumas restrições, o governo Trump inverteu o curso e intensificou o embargo. O futuro do embargo permanece incerto, mas o seu impacto em Cuba é inegável. Criou uma cultura de escassez e engenhosidade, fomentando um sentimento de resiliência entre o povo cubano, mas também prejudicando as suas perspectivas econômicas. Seção 7. O grito por mudança. Ecos de 2021. Em julho de 2021, Cuba testemunhou os maiores protestos antigovernamentais em décadas. Milhares de cubanos foram às ruas por toda a ilha, exigindo liberdade, reformas econômicas e o fim da repressão governamental. Os protestos foram alimentados por uma confluência de fatores, incluindo a pandemia de Covid-19, o agravamento da crise econômica e o crescente descontentamento com o governo cubano. O governo cubano respondeu aos protestos com uma mistura de repressão e concessões. Forças de segurança foram destacadas para dispersar os manifestantes e centenas foram presos. Ao mesmo tempo, o governo anunciou algumas medidas para lidar com as preocupações econômicas, como permitir a iniciativa privada limitada. Os protestos de 2021 marcaram um ponto de viragem na história recente de Cuba. Eles demonstraram o crescente desejo de mudança entre um segmento da população cubana, particularmente as gerações mais jovens. Os protestos também destacaram os desafios que o governo cubano enfrenta ao tentar manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, atender às demandas por maiores liberdades e oportunidades econômicas. Seção 8. Cuba numa encruzilhada, navegando por um futuro incerto. Cuba está numa encruzilhada, enfrentando desafios e oportunidades. O país está a passar por um processo lento e gradual de transição econômica e política, mas o ritmo da mudança continua a ser uma fonte de debate e incerteza. O governo implementou algumas reformas, como permitir a iniciativa privada limitada e expandir o acesso à internet, mas ainda existem obstáculos significativos a uma mudança significativa. O futuro de Cuba dependerá de uma interação complexa de fatores internos e externos. Internamente, o governo precisará atender às demandas por maiores liberdades políticas e oportunidades econômicas, particularmente entre as gerações mais jovens. Externamente, a relação com os Estados Unidos continuará a ser crítica. O governo Biden indicou vontade de dialogar com Cuba, mas persistem diferenças significativas em relação aos direitos humanos e ao embargo.
A jornada de Cuba pela frente é repleta de incertezas, mas a resiliência e o espírito do seu povo oferecem esperança para um futuro melhor. À medida que a nação insular navega pelas complexidades do século XXI, precisará encontrar uma maneira de honrar o seu passado enquanto abraça as possibilidades do futuro.